tarde, muito obrigada por terem vindo, um agradecimento muito especial ao professor Yves Cabane, que nos dá a honra de estar aqui presente connosco para conversarmos aqui hoje um bocadinho e para elucidarmos melhor também os nossos fregueses sobre este tema tão importante dos orçamentos participativos. O professor Yves Cabane é um especialista em urbanismo, é professor emérito de planeamento e de desenvolvimento na Bartley Development Planning Unit da University College of London e teve estas funções entre 2006 e 2015. De 2004 a 2006 foi professor de planeamento urbano na Harvard University Graduate School of Design. De 1997 a dezembro de 2003 foi coordenador regional do Programa de Gestão Urbana da ONU, Habitat, para a América Latina e o Caribe. Tem uma vasta experiência e interesse nas questões relacionadas com governação urbana e municipal, orçamentos participativos, agricultura urbana e autonomia alimentar, posse coletiva de terras, moedas locais, planeamento participativo, políticas públicas municipais, habitação de baixo custo, sistemas de microcrédito de base comunitária e tecnologias apropriadas para o desenvolvimento local, questões estas sobre as quais tem uma profunda e importante obra publicada. O professor Yves Cabane assume-se como um defensor de questões de direitos sociais e desenvolvimento e entre 2004 e 2010 foi o representante do Grupo Consultivo da ONU sobre Despejos Forçados e assessor sénior do Centro Internacional de Gestão Urbana, no Equador, e ainda do município de Porto Alegre, no Brasil, no que diz respeito à Rede Internacional de Orçamento Participativo e Finanças Municipais. O professor Yves Cabane está profundamente comprometido com iniciativas da sociedade civil em diferentes regiões e é membro do Conselho de várias fundações e organizações internacionais. Antes de passar a palavra aqui ao nosso amigo Rui Martins, eu gostaria só, no fundo, de fazer aqui uma breve síntese do que é que se entende por um orçamento participativo. E vou fazer minhas, no fundo não inventando o que já está inventado, minhas as palavras de um professor, um dos criadores dos orçamentos participativos de Porto Alegre, no Brasil, o professor Biratan de Sousa, que há uns anos definiu o que era um orçamento participativo. E dizia o professor que o orçamento participativo é naturalmente um processo democrático, direto, voluntário e universal, onde as pessoas podem discutir e decidir sobre orçamentos e políticas públicas. A participação do cidadão não se limita ao ato de votar para eleger o poder executivo ou legislativo, mas envolve também as prioridades para os gastos públicos e o controlo da administração do governo. Deixa de ser alguém que possibilita a continuidade da política tradicional e torna-se um protagonista permanente na administração pública. O orçamento participativo combina a democracia direta com a democracia representativa, uma conquista que deve ser preservada e valorizada. É sabido que um orçamento participativo tem naturalmente benefícios para os governos locais, mas também para a própria sociedade civil. Desde logo porque pode promover a transparência das despesas municipais ou das autarquias, como é o caso da freguesia do Arieiro, e estimular o envolvimento dos cidadãos nas tomadas de decisão sobre os recursos públicos. Nós não nos podemos esquecer que toda a administração pública, seja ela de cariz central, regional ou local, tem em vista apenas uma única coisa: o interesse público. E, portanto, para satisfazer o interesse público, utilizam-se recursos públicos, só que esses recursos públicos são de todos nós. Portanto, não é útil aliarmos-nos daquilo que pode ser a nossa participação ativa na gestão do nosso próprio dinheiro. Os orçamentos participativos podem também impulsionar o crescimento das próprias receitas, podem redirecionar o próprio investimento municipal para a satisfação de necessidades ao nível de infraestruturas básicas em zonas mais carenciadas, pode fortalecer as próprias redes sociais e ajudar a mediar
as diferenças entre os líderes eleitos e os grupos da sociedade civil, como sejam, por exemplo, os movimentos cívicos. Mas o orçamento participativo não é apenas um processo que contribui positivamente para a boa governação urbana. Uma das suas características mais importantes é vincular os processos democráticos com resultados concretos e perceptíveis a curto prazo. Neste momento passaria então a palavra ao Rui Martins, que nos vai aqui fazer uma breve apresentação sobre um estudo que desenvolveu muito recentemente sobre orçamentos participativos e a sua aplicação nas 24 freguesias da cidade de Lisboa. Rui, se faz favor, muito obrigada. Obrigado, Ruth. Vou então partilhar aqui o meu ecrã, que está por aqui. Neste momento. Portanto, vou fazer agora aqui o... Com licença, passar para baixo isto. Fazer o apresentar a partir do primeiro slide. Pronto. Suponho que estão a ver? Sim? Ok. Sim. Pronto, isto foi de facto um estudo, foi feito, eu ia dizer o ano passado, porque esta história da pandemia parece que altera a nossa percepção do tempo, mas não foi o ano passado, foi em abril. E foi feito em abril para comparar os dados que existiam disponíveis na altura dos OPs do ano anterior, em 2020. A ideia é fazer um estudo comparativo que se repita todos os anos, para fazer uma comparação até da evolução que existe ano para ano. E este PowerPoint, esta apresentação que eu tenho aqui para apresentar, tem vários componentes. Isto se baseia num índice. Este índice é que está aqui nesta imagem, que há uma pequena parte dele. Eu vou passar a mostrar de uma forma muito sumária e transversal o que é propriamente dito o índice, explicar o que é os indicadores. Não explicarei todos um por um, mas explicarei por alto o que é que são cada um deles. E há uma promessa de que será publicado no Jornal de Tiragem Nacional. Essa publicação está atrasada porque eles vão integrar esta publicação num conjunto de artigos sobre OPs em Portugal, de modo que ainda não conseguiram publicar todo o conteúdo. Vou clicar aqui para abrir propriamente o índice. A ideia do índice é que ele fique disponível para a internet, qualquer pessoa com acesso ao link conseguirá ver o conteúdo do índice. Isto basicamente é o índice que produziu depois o tal ranking, o ranking gradativo do melhor OP de freguesia de Lisboa para o pior OP de freguesia de Lisboa. Tem várias dimensões, basicamente 4 dimensões que agregam um conjunto de variáveis, as quais, por sua vez, têm indicadores. E cada indicador tem um número máximo de pontos que se aplica o número máximo de pontos a partir da variável. Por exemplo, não vou detalhar todos um por um, seria amassador, mas, por exemplo, das 4 dimensões são dimensão participação cidadã, participação governo local, dimensão financeira e dimensão normativa ou institucional. Aqui depois esta coluna explica, grosso modo, o que é a dimensão. As variáveis, são várias variáveis dentro de cada dimensão, não vale a pena estar a detalhar todas, mas só para perceberem que há mais do que uma variável por cada dimensão. Aqui, por exemplo, temos estes conjuntos de 4, 5 dimensões, de 5 variáveis desta dimensão. Tem uma explicação aqui ao lado. E depois aqui ao lado temos os tais indicadores que têm cada um deles, por exemplo, aqui neste indicador de grau de inclusão do OP, que é este aqui, esta variável, temos um conjunto de 4 indicadores, que têm um máximo de 10 pontos, distribuídos por valores que estão aqui inclusos. E depois cada freguesia coleciona os números de pontos que lhe competem. Por exemplo, Misericórdia não tem um grau de inclusão do OP, está aqui embaixo o valor que eles têm, tem 3. Este tem 0, Misericórdia tem 0 neste voto a quem trabalha na freguesia, não residente. Disto tudo foi produzido um valor que é agregado cá em baixo. Está aqui depois o valor total. Aqui em baixo é o ranking do primeiro, segundo de ser classificado para o quarto. Depois eu no fim falarei qual é que é o primeiro classificado e o segundo. Mas só para ter a noção que isto é um conjunto de uma multiplicação acumulada de várias métricas, de vários indicadores e de várias variáveis. A ideia aqui era dar mais peso a umas e menos peso a outras, de acordo com a sua importância relativa dentro daquilo que deve ser um bom OP de freguesia. Aqui por baixo tem aqui algumas grelhas auxiliares, são curiosas, porque tem também o valor máximo por projeto de cada freguesia, a verba total do OP, porque uma coisa é um valor máximo de projeto, depois é a verba máxima do OP, população
e os euros no OP por habitante, que tem uma métrica sempre interessante de constatar. Aliás, depois um indicador. E aqui também as verbas totais do OP. Depois são usados aqui para calcular os métricos, porque isto aqui, cálculos aritméticos, alguns deles são um bocado complexos. Mas pronto, só para terem a noção que, apesar de tudo isto, será visível a toda a gente que queira consultar o OP. Agora, de uma visão mais lata. Em primeiro lugar, quem é que vota nos OPs de freguesia? Todas as freguesias que têm OPs permitem o voto aos recenseados na sua freguesia. Mas Benfica e Penha de França possibilitam também que quem trabalha e estuda na freguesia possa também participar no OP. O que, aliás, é uma lógica que também se aplica à cidade de Lisboa. Qualquer pessoa que esteja inscrito no OP de Lisboa pode votar, mesmo aqueles que não têm qualquer ligação à cidade de Lisboa. Cascais faz também o mesmo, ou seja, mesmo que questões de trabalho, mesmo que não se viva na cidade, é possível votar. Isso é para quem discute este critério, mas freguesias de Lisboa, isso foi mais simplificado, está recenseado, vota, com as exceções que eu disse. Benfica é a única freguesia que permite aos estrangeiros residentes votar, mas a Misericórdia limita apenas os residentes a este direito de participação, ou seja, os estudantes que estão na freguesia não podem votar. A penetração da participação do OP nas comunidades também é um ponto muito importante. A Penha de França consegue, de facto, destacar-se nesta componente, porque é a única freguesia que mobiliza mais de 2% da população total recenseada na freguesia, um número interessante. A seguir, mas com alguma distância, estão Benfica e Marvila, entre 1% a 2%, e Misericórdia, que está abaixo do 1%. Manifestamente, neste campo da participação, da penetração do voto do OP de freguesia na população, há muito a fazer em todas as freguesias de Lisboa. A idade dos votantes é interessante, porque há duas freguesias, Penha de França e Arroz, que permitem votar acima dos 16 anos, já abaixo de idade legal de voto, o restante opta por votarem apenas os que têm a tal idade legal de voto de 18 anos. Algumas freguesias têm um OP jovem ou escolar, há uns que chamam jovem, outros que chamam escolar, que são um OP dentro do OP, um OP paralelo, é o caso de Benfica, Marvila e Penha de França, que tem OP para escolas. Nenhuma junta tem OPs, em Lisboa pelo menos, para grupos específicos, tais como séniores, migrantes ou LGBTI, como sucede, aliás, noutros países. Nós, cá, ninguém seguiu esse modelo. OP dividido por bairros existe apenas em Marvila, dividiu a sua freguesia por vários bairros. É um modelo que foi seguido originalmente por Porto Alegre, no Brasil, para garantir que não existiam áreas mais favorecidas em relação a outras, porque é sabido que as áreas de rendimentos socioeconómicos mais elevados tipicamente participam mais em tudo. Então, tendencialmente, haveria uma distorção para essas zonas mais favorecidas, porque há mais participantes, mais propostas, mais votantes nessas zonas. Esse é o método usado por Porto Alegre e por Marvila para impedir que isto aconteça, porque há uma divisão em bairros da freguesia no respeito à OP. Freguesias já tiveram OPs antes de 2020, foram Benfica, Penha de França, Marvila, Arroz, Vidas Novas, na altura ainda chamava-se São Sebastião da Pedreira, porque foi agregada com mais freguesias, São Vicente e Olivais. Em 2020, apesar de ser o ano da pandemia, um ano em que houve muitas exceções, e é de louvar que tenham feito, freguesias como Benfica, Penha de França, Misericórdia, Campo de Ourique e Marvila fizeram OP, o que é notável. Em 2020, segundo pude saber, falando com vários responsáveis de juntas de freguesia, Arroz, Penha de França e Benfica deverão regressar a ter uma OP de freguesia. Esperemos, portanto, que cumpram, muito embora o ano é um ano de eleições, possivelmente esta promessa vai ser adiada para depois das eleições. Vamos acompanhar. Misericórdia, Campo de Ourique e Marvila deverão continuar a ter. Campo de Ourique começou há pouco tempo neste processo, ainda é um OP muito, muito jovem, em termos de desenvolvimento e de participação, mas acho que estão bem encaminhados porque estão motivados para fazer. Falei com o Presidente Junto, ele disse que sim, que queriam desenvolver mais o OP de Campo de Ourique. Quantidade de propostas. Isto é um ponto muito importante. Benfica, Penha de França e Misericórdia apresentaram mais de 40 propostas ao OP da sua freguesia. Campo de Ourique, onde, como disse, o processo ainda é mais jovem, teve apenas um pouco mais de 20 propostas. Todas as freguesias têm cidadãos que levaram propostas ao OP da cidade de Lisboa, porque também existe este OP. Há um OP na cidade de Lisboa e há OPs de freguesia naquelas que os têm. E em todas houve contributos de todos os fregueses, todas as freguesias. Estas freguesias, como Marvila, Alcântara, Carnido, São Vicente e outras, apresentaram menos de 20 propostas ao OP de Lisboa. Benfica, Penha de França, Misericórdia e outras, Alvalade, Arroz, Vidas Novas, Santa Clara, Judaria e Belém, apresentaram mais de 20 propostas. Areia estão cá 3 minutos, portanto eu distorci um bocado esta métrica, mas lá está.
Alvalade, por exemplo, curiosamente, falei com o Alvalade e perguntei, mas por que não têm um OP de freguesia? E eles disseram que, por estratégia deles, optaram por focarem-se mais no OP de Lisboa. É uma opção, pronto, que foi seguida. Ou seja, não tem qualquer plano a curto prazo para terem um OP na freguesia. O que é curioso também é que, aparentemente, há uma ligação em que freguesias com mais propostas no OP de Lisboa acabam de ser também freguesias que apostam mais no OP de freguesia. Têm mais propostas, têm mais participação e são mais dinâmicas. É uma regra curiosa. Participação nos OPs de freguesia. Benfica teve uma participação de 1,46 dos recenseados, Campo de Torico 0,84, de facto o número foi mais baixo, Marvila 1,3, Misericórdia 1,13, Pinha de França 9,07. Pinha de França destaca-se aqui. Paradoxalmente, isto significa alguma coisa, porque há uma grande distância entre o que faz Pinha de França e o que faz, por exemplo, a segunda classificada, que é Benfica, 1,46. Portanto, aqui alguma coisa está a fazer bem um lado e não está a fazer tão bem o outro lado. Arroios também tinha uma boa participação, 3,8%, ou seja, se existisse, seria a segunda freguesia com o OP mais participado em Lisboa. Em princípio, deverão ter para o ano que vem. Estou quase a acabar esta parte, portanto, o valor, sei que é uma métrica também curiosa, diz qual é que é o valor máximo por projeto, em Arroios, Benfica, Campo de Torico, Marvila, Misericórdia e Penha de França, qual é que é a população, e os zeros no OP, não aparece a barra verde porque o valor de facto é muitíssimo baixo, depois mais à frente eu falarei disso, mas só para terem uma noção, de facto a verba total do OP de Marvila destaca-se grandemente em função de todos os outros investimentos em OP dos freguesias. Investem 60 mil euros por OP de freguesia na sua freguesia. Aquela barra que ao lado mostra bem, uma barra mais específica, que mostra Marvila colada lá no topo, e depois cá mais abaixo, Penha de França, mais abaixo Benfica e Arroios e Campo de Torico no fundo. E Misericórdia. Este ranking, portanto, produziu-se uma ordenação, colocou Benfica em primeiro lugar, Pinha de França em segundo lugar, porque há várias métricas, tem um país diferente, não há só uma métrica, viram aquela multiplicidade de métricas e de indicadores, e Misericórdia ficou em terceiro lugar nesta classificação deste ano de 2021. 20, portanto, 21 foi o estudo. Comentários. Só 5 das 24 juntas de freguesia têm OPs previstos para este ano. 7 freguesias já tiveram OP, mas deixaram de o ter, e nem têm planos para voltar a ter. Aparentemente não, na prática, os OPs oscilam dos 10 a 25 mil euros, correspondem a menos de 1% do investimento da junta, portanto é um caso baixo. Há cidades de outros países em que esta métrica é de 5%, sendo que 1 a 2% é mais ou menos comum. Há freguesias que remetem para o OP de Lisboa, isto foi o que disse em relação à freguesia de São Vicente, também disse o mesmo, e Alvalade também disse o mesmo. O que também é curioso é que eles apontam que a estimativa dos custos dos projetos e a divisão de competências entre juntas e Câmara é a principal dificuldade que quem organiza os OPs de freguesia localiza neste tipo de processos. Ou seja, as pessoas não sabem bem o que é que compete a uma junta e o que é que compete a uma Câmara. Então, por vezes, nos OPs propõem coisas que competem à Câmara. E os custos também têm alguma dificuldade em serem avaliados, que é um problema também que se aplica, aliás, em relação ao OP permitido também da cidade de Lisboa. Isso é para você saber quanto é que custará fazer um jardim, por exemplo, aqui ou lá. Há freguesias que vão ter OPs, em princípio, no ano que vem. Campo de Torico lançou um OP em 2020, o seu primeiro ano de Campo de Torico foi agora, foi este ano, o ano de pandemia. Quem teve OPs este ano não tem planos para deixar de ter para o ano que vem, o que também é uma boa notícia. Há freguesias, como aqui a nossa, como o Oreiro, que nem sequer responderam ao e-mail perguntando se iam ter OP este ano ou não. Embora o OP do Oreiro se arraste alegremente de orçamento em orçamento, desde há pelo menos 4 orçamentos seguidos, apesar de estar lá inscrito um valor, até haver um regulamento aprovado, uma coisa curiosa, que nunca divulgar, mas encontrei isso, não há qualquer OP, nunca houve qualquer OP no Oreiro, nem sequer respondeu às perguntas que foram colocadas, que é uma coisa tão básica como responder. Isto não aconteceu. E basicamente esta é uma visão global deste estudo dos OPs. Há mais dados, muitos mais dados, são métricas em grande quantidade, que são disponíveis na internet e que estão disponíveis quando forem publicados no tal artigo. Muito obrigada, Rui, muito obrigada. Nada. Eu gostaria só, antes de passar a palavra ao professor, gostaria só de dar aqui rapidamente 2 ou 3 notas da tua apresentação. De facto, o que nós verificámos aqui foi que, e pegando nas tuas palavras últimas, que tristemente na freguesia do Arieiro, nos últimos pelo menos 4 anos, apesar
da verba destinada ao orçamento participativo na freguesia ou à sua implementação estar prevista no orçamento de investimento da Junta de Freguesia, efetivamente não há sequer um regulamento, ou pelo menos se ele existe não está divulgado, mas orçamento participativo de facto não há. E isso é lamentável e é uma situação naturalmente a reverter, porque, pelos motivos todos, que também já expliquei, não é? Para que é que serve afinal um orçamento participativo e porque é que é tão importante um orçamento participativo, mas que o professor Ivo Cabane fará o favor de explicar muito melhor do que eu naturalmente. Depois também fazer aqui só duas pequenas notas. Foi com alguma surpresa que constatei que das 24 freguesias da cidade de Lisboa, apenas 5 têm orçamentos participativos ativos, mas também não quero deixar de dizer, porque seria injusto da minha parte não o fazer, que não faz sentido que as freguesias da cidade olhem para este estudo num sentido de crítica destrutiva. É muito importante perceber-se que esta iniciativa da sociedade civil, portanto, o Rui Martins desenvolveu este estudo de modo próprio e, portanto, dedicou o seu tempo a esta matéria, não para denegrir de algum modo os resultados eventualmente menos satisfatórios apresentados por algumas freguesias, mas para evidenciar a importância deste instrumento de gestão, que é o orçamento participativo, e chamar a atenção para este instrumento de gestão. Portanto, não há aqui nenhuma crítica negativa implícita, longe de nós isso, não é isso que se pretende e isso era importante ficar aqui sublinhado. Mas não vou perder mais tempo e vou passar desde já a palavra ao professor Ivo Cabane, que convido a comentar para já esta apresentação do Rui Martins. Professor. Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Obrigado, Ruth, pelo convite e obrigado também ao Rui Martins por esse convite. Bem, a minha primeira observação é que acho que de colocar o OP durante uma campanha demonstra um dos elementos mais essenciais para um êxito de um OP é a vontade política. E a vontade política que se expressa durante uma campanha é uma vontade política que pode se cobrar depois. Então, uma promessa ela é explícita e fico imensamente feliz, por isso a minha participação com muita alegria para reverter o quadro de Arrieiro, né? Uma freguesia importante na cidade de Lisboa, pelo pouco conheço a cidade, e com recursos e com tantas coisas que poderiam ser melhoradas. Então, parabéns, Ruth, com essa iniciativa, acho interessantíssimo. E parabéns também, Rui, porque fazer esse trabalho, lembro que tínhamos conversado sobre ele, conseguir juntar todos esses elementos e mostrar, como bem dizia a Ruth, são caminhos, são luzes na escuridão, podemos dizer, são 5, mas espero que de aqui ao fim do próximo mandato, né, tenhamos as 24. Por quê? Porque um dos aspectos essenciais do orçamento participativo, desde os primeiros dias, desde os tempos de Porto Alegre, que tive a sorte de viver diretamente, é que ele permite aproximar a junta de freguesia, o poder político, do cidadão na vida cotidiana. E, portanto, nenhum luxo é uma oportunidade excepcional para poder transformar o bairro, a rua, o distrito, a junta de freguesia como um todo, para os nossos sonhos. É isto que permite, é uma oportunidade cidadã excepcional. E a outra coisa que eu observo é que permite, geralmente, fazer mais com menos. Em particular, as juntas de freguesia em Portugal não são tão ricas, né, em relação à vezes são, mas em relação às necessidades não são. Eu me lembro demais, um exemplo em Barra Mansa, no início dos OP Jovem, eu lembro que os jovens queriam um parque numa freguesia, queriam um parque para poder brincar.
plantar, era um terreno vazio. E imediatamente começaram os colegas do município a dizer, mas isto, plantar um parque é muito caro, vai ser muito... E eu me lembro demais do que responderam, e tinham os jovens e as mães deles, falaram, não, senhor, só queremos 10 ou 15 árvores, não coisas grandes, queremos começar tendo sombra, porque aqui faz muito calor, estava no estado do Rio de Janeiro. Temos muito calor, e só queremos isto. Então, quando eu estou a dizer otimizar os recursos, é bem isto. Outra vez era um caminho para ir numa escola. E, bem, tinha que ser asfaltado. Ah, não, mas fazer 2 quilômetros é demais. O que foi escolhido foi exatamente no espaço onde as crianças não conseguiam caminhar bem, que era só uma parte em declive. Se otimizou o recurso para resolver um problema imediato da vida cotidiana. Isto é imensamente interessante. Eu gostaria de voltar para essa apresentação que nos mostra, Rui, um dos aspectos que achei muito interessante, essa multidimensão de um OP. Às vezes, estamos fechando o OP só na sua dimensão participativa, sem ver, como tu bem mostrou, a dimensão que a participação tem que ser também da junta de freguesia. Tem que trabalhar na noite, às vezes, tem que fazer uma reunião no fim de semana, tem que tratar diferentemente o freguês para saber ouvir melhor, e ela transforma pelo bem a junta de freguesia e o seu funcionamento. E isto está, e as métricas estavam muito claras nesse aspecto. Ela tem também uma dimensão espacial, que bem se mostrou com algumas das freguesias, porque ela aponta a mais justiça espacial. E bem se colocou um exemplo que é clássico em várias regiões e cidades que trabalham, que são fazer chegar mais recursos onde tem mais necessidades. E fazer assim que sejam pessoas às vezes menos expostas à participação, que estão mais isoladas, mais longe dos pontos de reunião, que vão poder se beneficiar. E, portanto, esse mecanismo que chamamos de justiça espacial, ou reverter as prioridades espaciais para chegar naquela parte que mais precisa e onde também fazer uma inversão de prioridades sociais para chegar às pessoas que mais precisam, que foram menos servidos. Por exemplo, uma linha de ônibus que está num local onde as pessoas estão tomando o autocarro, né? Como chama? Autocarro. Autocarro, né? Autocarro, e que não vai ter uma proteção na paragem, né? O meu português não é perfeito, estão a anotar, né? É excelente, professor, é excelente. Não, mas vão ter que me desculpar quase cada frase, assim que já. É excelente. Então, quando tem um sistema de transporte, em lugares onde as pessoas tomam o transporte e não o veículo privado, é evidente que se tem uma paragem de autocarro que não é protegida do sol, da chuva, é mais sentido no cotidiano. É aí que tem que intervir, em prioridade. E tendo mais recursos nessas zonas onde é transporte público, e também o que se fala de inversão das prioridades sociais, inversão de prioridades espaciais. E a terceira, e a Ruth colocou muito bem, com a palavra do Uribatão de Souza, a inversão das prioridades políticas. Fazer que o cidadão que não tinha o poder político pegue um pouquinho mais de poder político. Então, temos aqui as 3 inversões social, espacial e política, que são o ADN do orçamento participativo. Bem, dizia, se faz melhor com menos. Isto, com certeza. E gostaria aqui de trabalhar um ponto que foi colocado, que nessa análise do Rui, é sobre a análise dos votos e da população que pode votar. 16 anos, outras fazem 12 anos nas freguesias, né? Outros fazem, como bem se falou, pessoas que são residentes, outras que não são residentes, mas usuários, particularmente importante em cidades, capitais, né? Onde quem usa a junta de freguesia pode ser que não reside aí,
mas ele usa, às vezes, muito mais que aquele que dorme na freguesia e que vai trabalhar lá no centro da cidade. Então, seria muito injusto que aquele que usa, não sei a palavra, usa o espaço da freguesia não possa dizer a sua opinião. Do mesmo modo, num lugar onde tem muitos hotéis, por que não ouvir aqueles turistas para não ser só fonte de equilíbrio macroeconômico, mas também um fator de propostas vindo de outras partes para alimentar. Qual é o meu ponto aqui que gostaria de trabalhar? Que uma coisa é poder votar, outra coisa é poder propor sem poder votar. Vimos que tem vários dos orçamentos participativos que tinham 40 propostas, 20 propostas, etc. Eu sou da opinião e visto funcionar para que o orçamento participativo seja um espaço, né, um foco, um fogo de propostas, de ideias, de inovação. Depois, quem vota, quem não vota é outra coisa. Posso perfeitamente imaginar dar a prioridade aos jovens. Quem vai votar são os jovens. Ok. Tem a cidade onde é assim. Mas quem pode fazer propostas podem ser os pais, podem ser os velhinhos, né? os idosos, pode ser até refugiados, que um dia, ou migrantes, que um dia vão ter os meninos e que vão escolher esse. E essas ideias, elas são tão importantes quanto o voto. Okay? Então, eu acho que chamar a ideias, além de saber quem vai votar, isso é muito importante. Okay? Chamar as ideias. E essas ideias, Ruth, elas podem ser ou elegíveis dentro do OP, ou enriquecer a política da junta de freguesia e a execução das suas obras. Por que se poupar a possibilidade de ter ótimas ideias para enriquecer uma política pública? Lembremos novamente a definição que bem que escolheu, que se trata também de políticas públicas ou de programas das juntas de freguesia. Então, vamos diferenciar ideias, máximo de chamar ideias, e quem vota e seleciona. Pode ser que os jovens selecionem as ideias dos pais, mas dessa vez eles vão decidir. E não vão ser porque o pai quer que vai aceitar. Acho que essa inversão social de prioridade faz o ADN que chamava, ok? Segundo aspecto, que às vezes não se fala suficientemente e que vai na noção da democracia, sabemos que a democracia, nas teorias da democracia, é a voz e o voto. E o que perdemos na democracia representativa, por isso precisa de democracia participativa, é a dimensão voz. Poder fazer o que fazemos hoje. Espero um dia poder ter o prazer de estar em Lisboa e poder estar juntos. Né? Mas, de todos os modos, poder falar, discordar, concordar e discordar, construir juntos, a partir dessas ideias, projetos, está também e dá a qualidade, o que chamamos qualidade deliberativa. A partir de várias ideias, vamos co-construir, mas vamos conquistar de novo o direito à deliberação e conquistar a voz, o que perdemos muito na democracia. E esse aspecto é um elemento que queria diferenciar, né? Proposta e o voto, e dimensão deliberativa, dar-se tempos no ciclo. E vejo que os orçamentos participativos, na verdade, a nível de distritos que estão funcionando, são aqueles que abrem espaços para poder se encontrar. E, aliás, vejo, em particular em cidades onde tem muitos idosos, que ir ao orçamento participativo não é só discutir do projeto, é se encontrar e ter essa dimensão que tanto se precisa, de não ficar em casa, de ter um espaço para poder discutir, encontrar o vizinho que tinha mudado de casa. Essa dimensão humana, ela é tão importante. Às vezes me perguntam, mas e o dinheiro? Sim, o dinheiro, vou voltar sobre esse ponto. Acho fundamental para transformar. Mas também tem que ver que essa dimensão de poder
falar juntos, se encontrar, construir, discutir, estar concordando ou discordando sem bater, sem bater boca, né? Não sei como se fala na língua portuguesa de Portugal, sem ter esse bate-boca, aprender a se respeitar, tudo isto faz parte. Era o segundo ponto. Os números que nos mostrou o Rui são baixos, okay? Mas pinta a realidade. E lembro demais quando começou em Porto Alegre, começou numa cidade de 1,4 milhões de habitantes, começou com muito poucos votos, 900. E subiu em poucos anos, em 10, 12, 15 mil. Duas lições. Uma é construir um orçamento participativo como um processo. Pensar que o primeiro ano, ele é um piloto. Não é o número, não é a quantidade que conta. Isto é a minha leitura positiva do painel do Rui. O que conta é a qualidade do projeto, a qualidade do processo, a transparência que ele vai ter, a restituição das informações. E um piloto, até com poucas pessoas, não é tão mal, porque ele me permite ajustar, controlar melhor, ser capaz de executar os projetos sem 10 mil pessoas atrás querendo tudo e o contrário de tudo. Isto, boa sorte. Se tem menos, vamos construir um bom. E o que vai falar? É a qualidade do processo, a qualidade da execução das obras. Isto vão ser provas para o próximo ano. Então, quando falo é um processo evolutivo, o qual pois é o espírito do observatório que nos propõe, e que tem que se construir em 4 anos. Não sei, o mandato são 4? 4 anos. 4 anos. Dever um pouco de fazer uma estratégia para não querer fazer tudo o primeiro ano, mas construir gradativamente. É um processo evolutivo. Isso é a beleza de um OP. Ele pode mudar todos os anos. Não passa nada. Ok? Terceira ideia. Gostaria de voltar sobre essa ideia de diferenciar ou não o OP por bairros dentro de uma junta de freguesia. Ok? Tem que ver quais são os territórios. Se vi em vários distritos, né, ou ward, ou parishes, tem nomes diferentes em cada país, ou arrondissement em Paris, que conservam 2 dimensões. E eu acho que é interessante. Uma dimensão que vai ser, alguns dos projetos são para a junta de freguesia como um todo. Okay? E outros vão ser para subdivisões dentro da junta de freguesia. Pode ser uma rua, ou uma avenida, ou pode ser um distrito, não sei como está bem organizado no Arrieiro, né? E em outras juntas de freguesia. E por quê? Porque no OP, tão incrível que pareça, tem um pequeno risco. O risco é a fragmentação. É puxar, como se fala, a sardinha, como falam? A brasa à sardinha. A brasa à sardinha. Sabia que existia uma expressão muito portuguesa, muito portuguesa, e sardinha não tem para todos, tá bem? Exato. Tira a brasa para a sardinha, isto é a expressão que eu procurava, mas vejo o meu colega do outro lado da rua fazendo a mesma coisa. E isto faz que o resultado pode ser fragmentador. E esse é um aspecto bem importante. Pode ser, por exemplo, projetos para 2 dos bairros se juntarem e fazer um projeto juntos. O que fez Lima, por exemplo, nos seus distritos. Dizendo, não, vamos tentar reunificar. Então, eles juntam. Pode ser também, o que funciona bastante bem, de ter uma parte, por exemplo, 1/3 do dinheiro ou um projeto para a junta como um todo. Para todos olhar e construir identidade. Olhar para vamos fazer, não sei, uma sala de teatro, né? Ou melhorar um teatro, né? Esse teatro vai ser o teatro do Arrieiro, entendeu? Ou de tal junto, mas de ter um elemento que vai nos fazendo, nos construir juntos como cidadão
o que chamam a participação cidadã, e a outra é a participação comunitária. E na participação, no plano mais acadêmico, às vezes confundimos participação comunitária, que é muito boa, mas não é suficiente. Também temos que ter essa participação cidadã da cidade como um todo, da junta como um todo. Então, não é uma coisa contra a outra, mas, se for possível, as duas coisas juntas e bem articuladas. E pode ser a junta, no total, sobre um tema que na campanha está sentindo como muito importante, não sei, transporte, ou lazer, ou meio ambiente, né? Um tema transversal. E deixar nas áreas para todo o que vale, toda a vida cotidiana, o que vocês querem. Entendeu? Juntar esses dois níveis permite pessoas diferentes participarem. Quem vai se mobilizar para, não sei, um tema ambiental não é o mesmo que a vizinha que quer lá a rua melhor para as crianças poderem brincar, ou ter espaços para o idoso tomar um pouco de sol lá no outono, com bancas, enfim. Então, otimiza a dimensão democrática, porque otimiza o número de pessoas e origens de pessoas diferentes. Isso é muito bom. Tá bem? Então, essa justiça espacial, acho que é muito importante. O que fiquei impressionado e até não acreditava é a baixa quantidade dos recursos que estão sendo discutidos nas juntas. Esse é um problema. É um problema porque é um problema duplo, um problema social, porque penso sempre, venho do campo originalmente, eu lembro que quando se tinha pouco milho e muitas galinhas, brigavam total para aqueles grãos de milho, entendeu? Bem, quando tem um milho suficiente ou tem menos galinhas, né? Pode ser para os jovens ou para os idosos, todo mundo pode propor, né? Mas tem um equilíbrio entre o que tenho na mão e quem vai compartilhar aquele milho. Porque, senão, consequência social clara é todo mundo contra todo mundo. Ou precisa do poder público, da junta de freguesia, de fazer critérios de seleção tão complexos e eliminadores que, de todo modo, vai ser racional, mas o resultado ele pode ser também que as pessoas fiquem frustradas. Se ficam frustradas, não participam. Ok? E eu lembro que Chicago, quando começou nos Estados Unidos, começou num dos wards de Chicago. E ele colocou aí, o Joe Moore, ele colocou 1 milhão de euros, que era praticamente todo o dinheiro que ele tinha, de dinheiro livre, né, do dinheiro de investimento. Exato. E ele tomou essa ousadia e ficou muito bom. Então, é sempre uma pergunta que faço, por que não colocam mais a discussão? Pode ser, e isto vi também em outros distritos, tomam cautelosamente, que é o espírito que sinto, às vezes, muito na cultura portuguesa, essa cautela e bem sentida, que começam com 15%, mas fazendo um plano há 4 anos, sabendo, ou verbalizado ou internalizado, devemos aumentar para ter um plano a 60%, mas constrói nos 4 anos. Expandindo faz sempre melhor. As pessoas ficam mais satisfeitas, os projetos se aglutinam para fazer projetos de mais qualidade, porque é isto que precisamos, projetos de mais qualidade. Então, queria só convidar a refletir sobre essa dimensão, tanto em proporção do recurso disponível, quanto... Vou voltar sobre esse, tinha outra pergunta, vou voltar sobre esse ponto que me parece essencial para as juntas de freguesia. Tanto sobre o valor em proporção dos investimentos, quanto no valor por habitante.
para que seja significativo. E vejo, classifico, tenho observando umas 200, 300 cidades no mundo, e vejo que quando passam de certo patamar, é outro nível de transformação da cidade, muito mais respeito, muito mais aprovação do processo. Se fica cosmético, né? Não é cosmético, nem se fica... Se cosmético, vamos dizer, né? Se fica superficial, né? Então, só para pintar, né? Um pouquinho, faz bonito, mas não transforma. Exato. Então, fico aqui, né? Porque eu acho que não controlam o tempo, mas vejo que ele avança e pronto. Isso seriam minhas primeiras observações sobre os OPDs a partir das apresentações suas, né? Muito obrigada, professor Ivo Caban, muito obrigada pelas suas explicações preciosas. Eu gostava só, a propósito de algumas coisas que nos disse, de fazer aqui 2 ou 3 perguntas. No entender do professor e da vasta experiência do professor, quais é que acha que são as estratégias de implementação de um orçamento participativo, nomeadamente em autarquias aqui na cidade de Lisboa, como vimos pelo estudo apresentado pelo Rui, com ainda um baixo nível de participação e de implementação destes orçamentos participativos. Talvez seja útil nós percebermos que instrumentos ao nível da estratégia é que nós podemos utilizar para implementar estes orçamentos participativos, no fundo, para dar a conhecer estes instrumentos à população, porque a população aqui é uma parte fundamental deste processo, não é? Portanto, não é uma coisa que a autarquia possa sozinha, isoladamente, desenvolver e fazer de uma maneira fantástica, não, precisa das pessoas. Este é um instrumento que se destina às pessoas, não é? E ao envolvimento das pessoas. E, portanto, em que medida ou que tipo de estratégias é que quem preside a uma autarquia, neste caso uma junta de freguesia, pode lançar mão para divulgar estes instrumentos e para sensibilizar as pessoas da importância da sua participação? Yeah. Ok. Temos, são aqui em Paris 17h24, temos até que horas? Só para ver um pouquinho os tempos. Temos aqui mais cerca de 10, 15 minutos. Está bem, então vou ir mais rápido. Primeiro, e esse é o resultado de um trabalho de estudo comparativo, de uma pesquisa comparativa com Valongo, com 2 cidades espanholas e uma no sul da França, na Occitânia. E um dos aspectos é que, às vezes, estamos construindo o OP para as entidades organizadas, ou tendo nas nossas cabeças as entidades já organizadas, o cidadão organizado. E o que vemos é que o mais difícil é chegar àquele cidadão que não participa. Esse é o desafio. Os outros são os convencidos, o mais fácil de convencer. Então, a estratégia, dizendo isto, é uma estratégia dupla. Uma estratégia para as entidades, uma estratégia para os outros. Bem, eu vi na Rússia, eles começaram precisamente em distritos, tipo juntas de freguesia, né? Os CRAs. E os rayon, né? Rayon seria a sua palavra. Bem, fizeram uma coisa que eu defendo muito e vejo, particularmente em distritos pouco participativos, vai ser de ter um pouco de recursos, não pensar que não custa, para usar os meios de comunicação e fazer campanha. Fazer campanhas, vão ser jingles, vão ser até em televisão, vão ser jornais, e isto é um segundo elemento, ter uma verdadeira campanha, como se faz uma campanha. Uhum. Terceiro, quem defende muito isto são os nossos colegas nos distritos de Nova York, okay? Mas saiu também da nossa pequena pesquisa em 4 cidades, incluindo Valongo, em Portugal. Ir e ser presente onde o povo é. Tem uma tendência que pensa que as pessoas vão vir sozinhas, mas não é assim. Eu lembro até na Alemanha que começaram a fazer orçamento participativo em Rheinstatten, indo para as piscinas, porque tinha muitas pessoas que iam nas piscinas. Em Nova York, eles vão nos cafés, vão na saída das mesquitas,
para tentar ir tentar ir nos lugares onde estão as pessoas, nos campos de futebol. Então, parece Divulgação. Divulgação, e não pensar, que é outro grande erro em números, não de votos, mas de propostas, e de mobilização, não planta profundo. Se não tem uma informação escrita. Quando falo escrita, podem ser cartazes, podem ser outdoors, podem ser informação nas escolas, mas uma informação que pode ser um formato A4, né? Uma página que explica, né? Um pequeno folder, mas não ter medo de informar. Pode ser depositado nos Intermarché da vida, do Pingo Doce, não sei, os supermercados que vocês têm, né? Sim, sim. Nas lojas, nos restaurantes que aceitam, de ter um coletivo de apoio. Certo. Essa estratégia, papel, voz, merece um pouco, até de um especialista de comunicação, onde é uma pequena campanha, mas nas juntas tem também pessoa para isto, né? De fazer isto, para mim, é um dos elementos extremamente importantes. E o mais difícil é o primeiro ano. O segundo ano é informar sobre o que foi realizado. As obras, os projetos, uma ficha por obra. Tanto evidente na internet, mas também no jornal da freguesia. Nos jornais das freguesias, de ter sistematicamente uma informação sobre aquilo. Vejo, por exemplo, agora que estou em Paris, no 13º arrondissement, eles mostram, e nunca perdem. Então, para quem vê cada vez, estamos cansados, mas para quem viu a primeira vez, fica bem. Fazer visitas, etc. E o outro é saber que, em função da composição sociodemográfica de cada lugar, e quem são e tem que adequar. Adaptar a linguagem. Adaptar a linguagem e adaptar para cada público o estilo de OP, porque tem o que se chama os orçamentos participativos por atores. Uhum. Pode perfeitamente se pensar em um orçamento participativo para a juventude, ou nas escolas, ou para as pessoas da terceira idade, com públicos diferentes. E isto reduz, por exemplo, para um primeiro ano, para piloto, para poder adequar a linguagem vi, por exemplo, em Molina de Segura, na Espanha, eles fizeram um OP pequena cidade, e foram lá em todas as escolas, mobilizaram todos os jovens que, à sua vez, falaram com todos os seus pais, e os avós, e os tios, etc. Então, o motor da informação foram aquelas crianças, porque não ficam calados. Também. Então, essa dimensão de saber focalizar, e em Taipei fizeram com as empresas, o junta de freguesia, colocou um pouco de dinheiro para as empresas falar com os seus funcionários, que, à sua vez, fizeram quiosque para economizar energia, né? Economizar papel, energia e tudo. Isto foi um motor democrático e aumentaram os números, hein? Bem, eram algumas notas, como diria, sobre a partir da sua pergunta. Muito bem, professora, obrigadíssima. Não sei se me dá só mais 10 minutinhos para uma última questão. Sim. Pode ser? Pode. Pode ser. Desculpa abusar da boa vontade do professor, mas de facto as questões são tantas, nós estamos aqui ainda numa fase muito inicial de pensar sobre estas matérias e, portanto, as dúvidas, e mais ouvindo o professor com a vasta experiência que tem, as dúvidas naturalmente vão surgindo. O professor, diga-me, que tipo de obstáculos é que normalmente são identificados nestes processos de implementação dos orçamentos participativos? Haverá resistência por parte de algumas pessoas? Como é que se pode ultrapassar essas resistências?
que tipo de obstáculos, a que nível? Sabemos que o financeiro é desde logo um, não é? E que também há valores mínimos do orçamento de investimento que deve de facto ser canalizado para o desenvolvimento destes projetos, sob pena deles também não terem uma expressão significativa, não é? Mas independentemente disso, que outro tipo de obstáculos é que podem surgir a quem quer implementar um orçamento participativo? Ruth, acho que aqui temos que falar de duas coisas ao mesmo tempo com a sua pergunta. Um são os obstáculos para implantar, e vejo obstáculos a curto prazo, e outro é para durar bem uns 4 anos. Uhum. Por quê? Porque tem muitos OPs, e muito em Portugal, entre outros, que não vão até o final do mandato. O Rui nos mostrou muito bem que tem o que chamamos de volatilidade dos orçamentos participativos. Essa questão do orçamento, da volatilidade, da possibilidade de interrupção, porque não funcionou bem, ou levou muitos problemas, faz que vou, ao mesmo tempo que os obstáculos, falar dos riscos. E são tão importantes quanto os obstáculos. Não é, para mim é diferente. São os seus riscos, que podem ser riscos políticos, riscos sociais, enfim, riscos ambientais, enfim, riscos técnicos. E esses riscos, eles são terríveis, porque uma vez que interrompe, podem dizer, sim, vamos iniciar de novo, mas uma vez que interrompe, pode o poder público, a junta, lançar de novo, mas não vai ter participação e fica até pior. Então, vamos falar de riscos e de obstáculos. Um pouquinho, tá bom? Vou fazendo uma pequena lista. Uma, que não é o caso presente, é falta de vontade política. Se não é abraçado, como está abraçando a temática, sem saber exatamente como vai ser, mas a intenção está aqui, é um compromisso de nível político. Então, o técnico, como vai ser a maquinária, né? Não sabemos 100%, mas sabemos, e isto é suficiente. Quando falta essa visão do político, né, que vai ter que proteger, que se tem como se fala no Brasil, um abacaxi, tem que descascar o abacaxi, tem que saber solucionar. Isso, às vezes, é vontade política, número 1. O segundo é a força da sociedade civil. Sem sociedade civil com vontade, não vai longe. E, portanto, eu vi na Coreia, estava na semana passada trabalhando com a Coreia, tínhamos uma reunião dos 10 anos, e trabalham mesmo nos distritos. E eles, durante um tempo, fizeram um OP, mas insistindo sobre o aspecto capacitação. Não só informação, mas capacitação. Explicar o que quais são as responsabilidades de uma junta em relação a Lisboa, qual é o orçamento, de onde vem, quais são os valores. E essas pessoas vão ser os embaixadores do OP, embaixadores cidadãos. Às vezes a sociedade não está completamente preparada, ou nunca está suficiente, mas tem que saber que tem que investir na capacitação. E se a força da sociedade civil não está, não vai longe. Esse é um obstáculo. A falta de vontade, não querer participar, e eu vejo com a tradição até de Portugal na relação à Europa, esse é um sério fator. Um terceiro obstáculo é a falta de informação. As pessoas não entendem, ou a informação não está disponível. O resultado que fizemos porque as pessoas não participam, foi muito claro. As pessoas diziam, mas não entendemos. Não entendemos essa linguagem de técnicos. Não entendemos, desculpa. Então, quem não entende, tende a não só desacreditar, mas tende a perder confiança em quem fala, porque fala, mas está dizendo uma coisa que vai me enganar. É? Porque simplesmente não entende, acha que vai ser enganado. Então, não é só falar, é mudar a linguagem. Eu lembro demais que, num exemplo, era, fiz suficiente capacitação nisto, que se comparava o orçamento participativo ao seu orçamento em casa.
onde falta shampoo, mas pessoas sem muito recurso, falta shampoo, o menino quer tênis, né? O outro quer os Nikes, a menina quer shampoo. Como decidimos disto? Isto faz a brincadeira, as pessoas já, quem quer shampoo, quem quer... Parece tonto, mas não é. Mas não é. É educação popular, saber mudar para que as pessoas entendam, vejam isto com olhos bons, entendam. Ah, mas então, eu como mulher, e não preciso de nada, precisa, então, vem para participar. Como participa? E o senhor que está trabalhando, não, ele não vai participar dessa vez, no próximo ano. Enfim, o orçamento doméstico é um pequeno exemplo de mudar a linguagem. Muitas vezes as pessoas não participam porque é um obstáculo terrível, porque estão se opondo. Falamos da quantidade significativa e acho que aqui tem uma negociação muito clara a fazer com Lisboa, com o município. Eu vi isso funcionar em Paris. Até falamos com o Rui uma vez disto. Que Paris, quando um distrito, junta de freguesia, né, que é um pouco maior, né? Uma junta de freguesia coloca a cidade coloca 2, mas não para o OP da cidade. Ele tem uma verba de multiplicação das iniciativas descentralizadas. Para mim, isto é uma excelente oportunidade para ser um motor de estímulo para quem quer fazer e fazer bem, como eu entendo o seu caso. Mas isto teria que ser uma decisão política que, se Câmara, né? Câmara de Lisboa, é sério, como eles foram sérios tantos anos sobre o orçamento participativo, acho que é tempo de entender que eles têm que ser um elemento multiplicador da descentralização, porque é mais fácil, que vai melhorar a cidade. Não é porque queremos, não sei, uma teoria, não, e porque vai ser melhor, porque eles vão ter menos dinheiro que gastar. E vão fazer melhor porque vão poder dizer, apoiamos isso também. Então, tem benefício político. Certo. Eu acho que multiplicar de 2, por exemplo, se coloca 100 mil euros, coloca 200 mil. Se coloca 500 mil, tem 1,5 milhão, 3, que esteja não linear, entendeu? Se coloca pequeno, multiplico por 1. Se coloca um pouco mais, multiplico por 2. Se multiplica muito, multiplico por 3. Tá bem? Esse, para mim, é fundamental para ter uma governança vertical, Câmara, junta, que funcione. Exato. Decidindo esse tipo de projeto é elegível, até ser transparente para os cidadãos e os fregueses. Né? Os fregueses, dizendo, olha, e informar sobre isto. Projetos elegíveis na junta são esses. Projetos elegíveis no município são estes. Mas isso é uma co-construção que eu chamo de governança vertical. Quando funciona, juro, porque vi funcionar, que é muito boa. Outro obstáculo muito sério e risco real, inclusive em Portugal, e tem estudos sobre isto, em Portugal. O seguinte, tem orçamentos participativos que são consultivos. As pessoas estão convidadas para dar ideias e aí termina. E a consulta famosa neoliberal, que é só para poder... Sim, e a outra, que é muito mais democrática, que vai ser que pode ser 10 mil, pode ser 50 mil, pode ser 100 mil, pode ser 1 milhão, mas o cidadão é quem decide. Tem transferência de poder. Isto é uma linha divisória tremenda. Os orçamentos participativos que não duram, são aqueles nos quais os fregueses tendem a não ter o poder de decisão. E tem até, eu lembro em Nova York, por exemplo, dizendo real money, real people, uma coisa dessa, pessoas reais, né? Dinheiro real. Mas uma coisa é dizer, não, e quem não tem muito dinheiro, ou não teve nada, de ter 10 mil já é uma fortuna. De todos os modos, entre 0 e 10 mil já é muito.
porque não são os números que uma pessoa que ganha o salário mínimo, nem 600 euros em Portugal, se fala de 10 mil, uau, é enorme. E se fala de 100 mil, já nem sabe o que é. Então, poder dizer, esses 10 mil são seus. A sua decisão vai ser final e central. Central. Esse é um obstáculo real e um risco real. E outro elemento é vão bem medindo a capacidade de execução de projeto em tempos curtos. Coisa que, às vezes, para quem não tem costume, que é o primeiro ano, é problemático. E vale a pena ter menos o primeiro ano, mas ser capaz, e tem boas experiências em Portugal, hein? E ser capazes de executar num ano, até fazendo projetos que não vão ser de grandes investimentos, que não passam por todas as leis, como chamam de leis de licitação. Os procedimentos de contratação pública. Tudo isto que sabe melhor do que eu. Então, mas que vai permitir, num ano, uns 6 meses numa escola, prometi, aqui está. Mostrar a obra feita. Fotografia, foto se é um evento, elemento de campanha, etc., um skate festival, o que quiser. Mas executar a tempo. E um obstáculo real e um risco real. Muitas cidades não estão preparadas com isto. E Porto Alegre foi uma delas. E se o cidadão não está no momento da execução da obra, não está convidado para o desenho da obra, não está para a fiscalização ou a cofiscalização, porque aí ele vai ver que o dinheiro não foi roubado, ele vai ganhar confiança. Esse que é fundamental, esse elemento da confiança. A confiança. Segundo ciclo, que chamam o segundo ciclo do orçamento participativo. E muitos dos orçamentos participativos ficam mal porque se limitam a decidir do recurso público. Mas estamos só a meio caminho. E só na execução da obra, com uma fiscalização, que a conquista da confiança, se aproximar do cidadão, que seja aquele idoso que está sentado do banco, que se diz, se era bem aqui que queria o banco, porque está abaixo dessa árvore, está na sombra na tarde, quando gosta, que seja ele que vai falar e não o Rui, ou dizendo que tão bons somos, né? Fizemos tanta obra, e pode ser certo, mas não é tão importante. Empoderar o cidadão, não é? E isso passa pelo segundo ciclo, ok? Acho que com isto e o último obstáculo, sabe o quê? Em muitos lugares, não conheço o Arriero, e tem, em particular nos distritos, ou nos parishes, ou arrondissements, onde nunca teve uma cultura da participação. O grande obstáculo está dentro da máquina administrativa, da junta de freguesia. E aqui tem uma disjuntiva, ou chamam uma equipe específico, mas é um governo dentro do governo. Tem uma excelente avaliação dos meus amigos da Argentina, que falaram que o governo dentro do governo, como um pequeno espaço externo, no tempo, ele como um quisto, como um quisto, sabe? Que está, mas que perturba o corpo administrativo. Funcionou bem, mas já tem que se aguentar o quisto. Tá? E a outra é fazer isto, mas saber que do segundo ano, por isso falo de estratégia, do segundo ano vamos já internalizar o orçamento participativo. Com as pessoas interessadas, com um pouquinho de capacitação, com conferência de pessoas externas que fazem um pouco. Eu fiz muito isto, né, para dar confiança. As pessoas falam, desabafam da dificuldade, e isso se passa no documento, mas, enfim, as pessoas se sentem, porque a transformação de uma junta de freguesia, do pessoal técnico, que nunca fez participação, em uma equipe de participação que aceita na noite de ir lá fazer uma reunião ou no sábado, não é tão fácil. Esse é um verdadeiro obstáculo
que às vezes esquecemos, mas que eu gosto de insistir, porque os verdadeiros heróis dos orçamentos participativos em muitos dos lugares que eu conheço são os funcionários públicos. E isto, não podemos esquecer disto, porque ganham o que ganham e é um trabalho a mais, não estão capacitados, as pessoas podem reclamar muito, né, ou se expressar com as suas formas de expressões, que não são sempre as que querem um funcionário respeitado, etc., né? Sobretudo quando vem de uma cultura de não participação. E chamo muito a atenção que é um obstáculo real, porque pode bloquear. Professor, foi um gosto, um prazer enorme poder estar aqui a partilhar esta hora e meia consigo. Estaríamos com certeza aqui muito mais tempo à conversa e este é um assunto tão apaixonante, tão interessante ao nível daquilo que é, lá está, a democracia representativa e a democracia cidadã, digamos assim, que de facto nos estaríamos aqui muito mais tempo com certeza e outros temas e outros assuntos relacionados com os orçamentos participativos se levantariam, mas agradecemos a disponibilidade do professor Ivo Cabane. E estamos certos que de futuro, mesmo após as eleições do dia 26 de setembro, vamos poder voltar a conversar com o professor Ivo, absorver o seu conhecimento, a sua experiência e aprender mais um bocadinho consigo, porque foi uma simpatia a disponibilidade que demonstrou. Muito obrigada, professor Ivo Cabane, muito obrigada, Rui Martins, pelo estudo que apresentaste aqui. E nós agora, já agora só para informar o professor Ivo Cabane, e com a sua autorização naturalmente, vamos divulgar esta palestra nas nossas redes sociais. Pode ser? Com todo prazer. E se precisam de mim, porque eu acho que o voluntariado, e apesar de ser professor e tudo, Claro. acho que também sou cidadão, e um cidadão tem que saber participar das questões cidadãs. Assim que conta comigo, e espero verdadeiramente que nos próximos anos vamos ter um fantástico orçamento participativo em Arrieiro, né? Mas com as duas personalidades, tanto a Ruth quanto o Rui, acho que tem já um bom ponto de partida. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada. Foi um grande prazer me aproximar um pouco mais dessa Lisboa querida. O prazer foi todo nosso. Muito obrigada, professor. Rui, não sei se queres dizer qualquer coisa. Não, eu só queria muito brevemente dizer que eu faço cidadania local há uns anos aqui no Arieiro, e antes fazia no âmbito mais geral. E uma coisa que eu sinto é que há de facto uma grande apetência das pessoas para a participação. As pessoas querem participar. Não sentem que existem veículos de participação eficazes. Por vezes, quando vão a uma Assembleia de Freguesia, quando vão à Assembleia Municipal, falam e acabou. É apenas ondas que passam pelo ar e não produzem mais do que isso, a não ser ondulações no ar. E acho que essa é que é a parte de trabalhar. Formas eficazes de participação. O orçamento participativo que realiza coisas, que investe em produtos, em serviços que existem, são palpáveis, cumpre essa omissão da democracia, que é a parte efetiva da democracia participativa. Por isso eu sou um grande crente nos orçamentos participativos, sou um grande crente em criação de ferramentas novas deste género, que não sejam apenas orçamentos participativos, e acredito que teremos hipótese de fazer este tipo de experimentações, algumas delas até já bastante comprovadas pelo mundo fora, aqui no Arieiro, assim queiram os eleitores em 26 de setembro. Exatamente. Obrigado. Obrigada, Rui. Muito obrigada, professor. Foi um gosto enorme conhecê-lo. Muito obrigada. E voltaremos a falar em breve, com certeza, porque de facto tudo isto fazemos para os nossos fregueses, para elucidar os nossos fregueses e, portanto, estamos certos que teremos a confiança deles no dia 26 para poder pôr em prática estes instrumentos de gestão tão importantes para as pessoas. Muito obrigada aos dois. Muito obrigada. Até à próxima. Obrigada. Obrigado.